Balneário da Ponte da Bolívia, outro recanto aprazível procurado pelas famílias e turistas aos finais de semana em Manaus. Foto de 1977. História em foto. Casa Manarte, na Rua Barão de São Domingos, esquina com a Leovigildo Coelho, centro de Manaus, no coração do antigo bairro dos Remédios. Foi fundada em 1920 pelo português José Pereira Manarte, de 1877 a 1938. Era uma típica casa de estivas e miudezas, onde eram comercializados pirarucu, borracha, balata, castanha, e mais tarde, materiais de construção, materiais de caça, pesca e jardinagem. Atualmente os negócios são tocados pela 4 Graus Geração da Família. Rua Coronel Sérgio Pessoa, na Praça dos Remédios, centro de Manaus. Foto de 1897. Álbum Vistas de Manaus. Geórgio Ebner. Instituto Moreira Salles. Instituto Benjamin Constant, uma das grandes obras da administração de Eduardo Gonçalves Ribeiro. Foto de 1897. No passado foi uma das escolas mais prestigiadas de Manaus, atualmente funcionando como uma unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM. Álbum Vistas de Manaus. Geórgio Ebner. Instituto Moreira Salles. Ponte de Ferro dos Remédios, projetada pelo engenheiro norte-americano Alexandre Hague e construída em 1881 sobre o igarapé de mesmo nome, ligando os bairros dos Remédios e República, atual centro de Manaus. O igarapé foi aterrado e deu lugar à Avenida Floriano Peixoto. A ponte foi desmontada em 1901. Geórgio Ebner. Álbum Vistas de Manaus. Instituto Moreira Salles. Detalhe: Alexandre Hague na verdade possuía nacionalidade russa, e provável ascendência alemã ou austríaca, a julgar pelo sobrenome. Embora fosse um engenheiro competente, abriu estradas no interior do estado, era também um notório mau caráter, que se envolveu em crimes e falcatruas ao longo da vida. A ele é atribuído o brutal assassinato do argentário, agiota, Custódio Pires Garcia, em 1885, um latrocínio que deu o que falar em Manaus à época. O escritor Ulisses Bittencourt tem uma ótima crônica sobre este rumoroso caso policial. Créditos: Ronald Pérez. Casa de 1950 na Rua Virgílio Ramos, no bairro de São Raimundo, zona oeste de Manaus. Decoração da Avenida Eduardo Ribeiro, centro de Manaus, no Carnaval de 1971. Acervo de Otone Mesquita. Carnaval na Avenida Eduardo Ribeiro, centro de Manaus. Foto de 1913. Acervo do Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Início do bairro São José Operário, na zona leste de Manaus. Foto de 1982. À época do registro havia sido feito um loteamento para cerca de 3.000 famílias. Revista Informatura Amazônia, Centro de Documentação e Memória da Amazônia. High Life Bar, de Bento e Cia, na Rua Marquês de Santa Cruz, centro de Manaus. Foto de 1910. Comercializava café, leite gelado, chocolate, chopes, farinhas, fiambres, queijos, peixes, frutas, conservas finas, charutos e cigarros. Indicador Ilustrado do Estado do Amazonas, 1910. História em fotos. Seringal Mirim, na Avenida Djalma Batista, bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus, em 2 momentos. O Seringal Mirim, Seringal Pequeno, foi um campo experimental de plantio racional de seringueiras criado em 1911 pelo empresário português José Cláudio de Mesquita. Possuía cerca de 120 exemplares de Hevea brasiliensis, estudados periodicamente para a instalação da hevecultura no estado. Após sua desativação, formou-se no local uma rica comunidade formada por famílias naturais do Maranhão, comandadas por lavadeiras, que deixaram suas marcas na cultura e na religiosidade, cujo maior símbolo é o terreiro de Santa Bárbara, que recentemente completou 116 anos. Na década de 1990 o seringal foi extinto e deu lugar à subestação de energia elétrica, batizada como Subestação Seringal Mirim.
Revista Redempção, 1924. Loteamento do Conjunto Parque das Laranjeiras, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Foto de 1975. Revista do Banco do Estado do Amazonas, DEA. Centro de Documentação e Memória da Amazônia. Antiga sorveteria Pinguim, na Praça do Congresso, centro de Manaus. Era um dos locais de encontro dos alunos do Instituto Benjamin Constant e do Instituto de Educação do Amazonas, IEA. Foto de 1973. Instituto Durango Duarte. Cine Chaplin, na Avenida Joaquim Nabuco, centro de Manaus. Em cartaz, Um Tira da Pesada, 1984. Acervo de Joaquim Marinho. Igarapé no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. Foto da década de 1920. Acervo de Moacir Andrade, Elza Souza. Detalhe: era frequentado pela elite no início do século passado. Um exemplo: Clube dos Ingleses, hoje Bosque Clube. Por detrás passa o Igarapé dos franceses. A cervejaria Felice, um dos principais points manauaras nos anos 2000, foi a primeira cervejaria artesanal do Amazonas, inaugurada em 10 de junho de 2002. Estava localizada no Estúdio 5 Shopping. Com capacidade para 600 pessoas, produzia cerca de 1.000 litros de cerveja por mês. Administrada pelo Grupo Alemã, encerrou suas atividades em 2015. O Teatro Amazonas completou 127 anos. Vejam essa fotografia colorizada do ano de sua inauguração, em 1896. George Ebner. Álbum Vistas de Manaus. Colorizada por Otone Moreira Mesquita. Avenida Coronel Teixeira, antiga estrada da Ponta Negra, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, em 2 momentos. A então Estrada da Ponta Negra foi recapeada no governo de Gilberto Mestrinho, de 1959 a 1963, o que contribuiu para que se tornasse mais frequentada. Entre as décadas de 1980 e 1990 a orla da Praia da Ponta Negra tornou-se área nobre da cidade, abrigando vários condomínios de luxo. Acervo da Fanpage Manaus Sorriso. História em foto. O restaurante Galo Carijó. Ele estava localizado na Rua dos Andradas, esquina com a Pedro Botelho, no centro de Manaus. Fundado em 1974 por Alfredo da Silva Neto e instalado em um prédio histórico de 1916, servia o melhor peixe frito da cidade, sendo descrito pelo jornal The New York Times como The King of Fish. Encerrou suas atividades no centro em 2020, atualmente funcionando na Praça 14 de Janeiro. O prédio foi alugado e hoje funciona como uma loja de peças para motores. História em foto. Ônibus Manacão, também conhecido como Catacorno. Fazia a linha do bairro Cidade Nova, em Manaus. Foi criado na administração do prefeito Manuel Henriques Ribeiro, circulando entre 1986 e 1989. Esse curioso transporte, na época, virou motivo de piada, sendo chamado de carreta para carregar boi. Fanpage Manaus do passado. Detalhe: época do prefeito Manuel Ribeiro, mais conhecido como Zé Pracinha. Tacacá da Dona Hilda, na Avenida Getúlio Vargas, entre a Saldanha Marinho e a Henrique Martins, no centro de Manaus. Foto da década de 1970. Essa foi a banca de tacacá mais famosa da cidade entre as décadas de 1960 e 1990. A lanchonete Brasileirinho foi uma das mais famosas de Manaus na década de 1980, ponte da juventude após as festas, saídas noturnas e as aulas da faculdade. Propriedade do Sr. Ferreira e de Dona Pretinha, estava localizada entre a Rua Recife, atual Avenida Mário Ipiranga, e a Avenida Efigenio Salles, no bairro Parque 10 de Novembro. Funcionava no sistema drive-in, com os atendentes servindo os clientes no carro, característico das lanchonetes estadunidenses da década de 1950. Antigos frequentadores contam que seu X-salada e quicão eram incomparáveis. Funcionou até o início da década de 2000. Revista Manaus Magazine, 1989. Domingo era dia de cinema. O Cine Chaplin, inaugurado na Avenida Joaquim Nabuco por volta de 1980, foi o primeiro dos vários cinemas de Joaquim Marinho.
A garotada toda se encontrava lá nas tardes de domingo. Na fila em frente à bilheteria, ambulantes combaleiros em forma de uma bandeja com alças, nos ofereciam bombons, chicletes Plock e ping-pong, chocolates Nestlé e o campeão de vendas, Mentex. A exibição de Ghost, Anaconda e Tubarão, entre outros sucessos, faziam com que filas intermináveis chamassem a atenção de quem passava pelos arredores. Funcionou até o início dos anos 2000. Quem se lembra desse clássico de domingo? Instituto Durango Duarte. Acervo de Joaquim Marinho. História em foto. Complexo Buffline, no centro de Manaus, em 2 momentos. Esse foi um dos locais mais aprazíveis da cidade no início de 1900. Diariamente as pessoas iam e vinham nos bondes da Manaus Tramways e Light Company Limited, cuja sede ficava no complexo, aproveitando para deliciarem-se com as bebidas e refrescos do Botequim Bolsa Universal. Nele ficavam as sedes de importantes casas importadoras e exportadoras, como B.A. Antunes e Schultz e Cia, e a empresa de navegação inglesa Buff Steamship Company Limited. Em 1924 foi construído um jardim, denominado Jardim Jaú. Na administração municipal de Jorge Teixeira, de 1975 a 1979, a estação, o jardim e o Bolsa Universal foram destruídos com a justificativa de melhorar o tráfego na região. A partir da década de 1990 os prédios do complexo começaram a se deteriorar, restando atualmente apenas as fachadas. Manaus já prezou pela qualidade. A história da cidade é muito rica, com detalhes de poucos lugares do mundo. Infelizmente seus administradores das últimas décadas deixaram-na em segundo plano ou em esquecimento. Isso evidencia uma força-tarefa para as próximas gerações, serem mais exigentes com seus representantes e cobrarem maior transparência com o dinheiro público. Chegamos ao fim, meus amigos. Curta, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal Fotos Vintage. Deixe nos comentários quais cidades ou estados vocês gostariam de relembrar aqui em nossa comunidade. Agora está aparecendo mais 2 viagens no tempo. Aproveite sem moderação. Até o próximo vídeo. Forte abraço!